tópicos avaliados, então, né? Ah, na, na- para realizar essa certificação, são vários tópicos a serem avaliados. Cada tópico tem várias perguntas. Então, liderança e administração é avaliado. Serviços profissionais e organização da assistência. Serviços de atenção ao paciente, ao cliente. Serviços de apoio ao diagnóstico. Serviços assistenciais e de abastecimento. Serviços de infraestrutura e apoio logístico. Ensino e pesquisa. Aí aqui eu vou adentrar depois um pouco mais com vocês sobre o nível, o que é o nível 1, né? O nível 2 e o nível 3, o que cada um trata, certo? Aspectos avaliados, então, na liderança e administração, aquele primeiro tópicozinho que a gente estava vendo. Assistência farmacêutica, direção e liderança, assistência nutricional, gestão com pessoas, gestão administrativa e a financeira da instituição, gestão de materiais e suprimentos, como tudo isso é organizado, e gestão de qualidade. Os serviços profissionais da organização da assistência, eles avaliam o corpo clínico, médico e de enfermagem. No serviço de atenção ao paciente, eles avaliam a internação, a recepção, a transferência, referência e contrarreferência, atendimento ambulatorial, centro cirúrgico, anestesiologia, obstetrícia, neonatologia e tratamento intensivo. Então, tudo isso eles avaliam dentro da certificação. Tudo por onde o paciente poderia passar. Serviço de atenção ao paciente e ao cliente, hemoterapia, reabilitação, medicina nuclear e radioterapia. É aquilo que vai dar suprimento para o paciente externo, muitas vezes. Serviço de apoio ao diagnóstico, laboratório clínico, diagnóstico por imagem, métodos gráficos e anatomia e patologia. São aqueles que são aqueles que prestam serviço, muitas vezes não tem no hospital, os que prestam serviço às vezes externamente para a instituição. Serviços assistenciais e abastecimento. Sistema de informação do paciente, prevenção e controle de infecções, assistência farmacêutica, assistência nutricional, central de processamento de roupas e a lavanderia, processamento de materiais e esterilização, higiene, segurança e saúde ocupacional, serviço social, materiais e suprimentos. Sobre serviços de infraestrutura e apoio logístico, gestão de projetos físicos, gestão de estrutura física e funcional, manutenção predial, de resíduos, equipamentos médicos hospitalares e gestão da segurança. E ensino e pesquisa, como que tem, né? Como que é desenvolvido? A educação continuada dentro da instituição, de ensino e de pesquisa. Então, aqui eu trago para vocês um resumo dos setores que são avaliados durante uma certificação. Gerenciamento de risco, então nós temos CCIH, Comissão de Prontuários, Comissão de Óbitos, a CIPA, Auditoria Clínica, Comissão de Farmácia, Infraestrutura, Comunicação, Administração e Jurídico. Aqui, desde a entrada do cliente, no gráfico do quadradinho do lado, onde tem meio que o fluxograma, nós temos, então, a cliente e tomadores, né? Atendimento, paciente atendido, ele pode dar diagnóstico e tratamento, como pode dar diagnóstico e saída. Isso aqui é todo um fluxo de atendimento por onde o paciente pode entrar, que passa, que são esses setores que são avaliados. Depois ele tem onde a conta se precisa de suprimentos, se ele a conta onde é o faturamento das contas, que a gente tem, quem faz a auditoria sabe muito bem isso, né? Os riscos, então, avaliados durante uma certificação, tem o risco clínico, de hemovigilância, farmacovigilância, riscos ambientais, de tecnologia, técnico-vigilância. Hoje em dia se fala muito com relação aos dados do paciente, quanto isso temos que ter cuidado e preocupação, né?
com a segurança das informações do paciente e demais riscos. Quem certifica? Tem algumas instituições que podem fazer certificações, tá? Ah, então, as instituições credenciadas pela ONA, né? Existem algumas que são, que prestam informações para a ONU. É isso, tá? Então, os padrões do sistema de acreditação devem ser flexíveis e dinâmicos para acomodar valores culturais e modificações do sistema de saúde ao longo do tempo. A avaliação ela é feita pela equipe de avaliadores, aqueles 4, 5 que vão visitar lá no hospital, das instituições acreditadas, credenciadas pela ONU, tendo como referência o Manual Brasileiro de Acreditação, a ONU, que ele é específico. Aqui nós temos os principais, aqui ladinho, vou falar sobre eles mais para frente. Instituições acreditadoras. Então, nós temos em Curitiba, no Paraná, São Paulo, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Rio de Janeiro. E esses processos de acreditação são voluntários, confidenciais, educativos, contínuo e uma autoavaliação. Aqui eu trago para vocês alguns nomes, tá, de instituições acreditadoras, que são auto-orgadas pela ONU, que elas prestam informações, elas estão, vamos dizer assim, cadastradas, né, na ONU e possuem validade de 3 anos, devendo ser reavaliada com nova visita até o vencimento desse prazo. Então, as instituições são o IBS, que é o Instituto Brasileiro de Excelência em Saúde, que é do Rio de Janeiro, a DNV-GL, que é a certificação Business, não sei falar aqui, Avaliações e Certificações do Brasil, a FCVA, Fundação de Carlos Alberto Vassolini de São Paulo, também, o Instituto de Acreditação Hospitalar e Certificação em Saúde do Rio Grande do Sul, o IPAS, Instituto de Planejamento e Pesquisa para Acreditação em Serviços de Saúde do Paraná, e o IQG, que é o Instituto de Qualiza de Gestão de São Paulo. Padrões e itens de orientação para acreditação. Então, estrutura, então, requisitos formais, técnicos de estrutura para sua atividade conforme legislação correspondente. Identifica riscos específicos e os gerencia com foco na segurança. O processo, então, que é uma organização padronizada da mediação, medição e avaliação dos processos. E o resultado, que são os indicadores de desempenho para avaliação. Então, a gente precisa de habilitação e licença sanitária ou alvará. Para iniciar uma certificação, a instituição ela precisa ter, isso aqui é fundamental, precisa ter a habilitação e licença sanitária ou alvará, que é a alvará sanitário, a vigilância sanitária. Então, um processo, né, obrigatório pelo qual uma entidade governamental dá permissão a um profissional ou instituição de saúde para operar ou se dedicar a uma profissão. Normalmente é conferido após a inspeção para verificar se atende os padrões mínimos, sendo expedido alvará e licença, ou licença. A autoavaliação é um método de monitorização através de reuniões, discussões de casos ou revisão de prontuários. Então, a própria instituição, ela monta uma equipe e faz uma autoavaliação, tá? Antes de realizar as certificações. São aqueles planejamentos que a gente... lembra que eu falei anteriormente que a instituição vai ver o que eu tenho de problema que eu posso resolver para estar meio que pronto para ser certificado, né? Certificação. Avaliação voluntária por uma terceira parte, que é reconhecida independente, que reconhece que um produto, processo ou serviço está em conformidade, né, com a norma e requerimento específico para certificação. Geralmente, voluntários ocorrendo avaliações técnicas periódicas pelos pares com base em padrões elaborados por consenso entre especialistas, permitindo diferentes níveis. Então, os voluntários fazem essa avaliação, tá, do serviço em diferentes níveis para verificar novamente, né, se está pronto ou não para realizar a certificação.
Os padrões do sistema de acreditação devem ser flexíveis e dinâmicos para acomodar valores culturais e modificações do sistema de saúde ao longo do tempo. A avaliação deve ser mais pela competência médico-hospitalar que pela complexidade tecnológica. Itens de verificação. O que necessita ser verificado para essa acreditação? Documentos, realização de entrevistas, prontuários dos pacientes, os registros de todo o que precisa ser registrado, desde uma verificação de temperatura, de medicamentos, verificação de limpeza, verificação do paciente, checagem de medicamento, tudo é avaliado. Tudo deve ser anotado, tudo deve ser registrado. Dinâmica de avaliação e visitas e pré-visitas. Se algum serviço tiver avaliação inferior às demais, a acreditação será no nível mais baixo. As áreas que o hospital não possui serão desconsideradas. Então, não é porque tudo que tem ali naquela, né, nos registros da ONA para certificação, o hospital tem que ter, não. Ele vai ser avaliado dentro daquilo que compete a ele, daquilo que ele tem na estrutura dele, tá? Processos de avaliação. Evidências objetivas. Informações cuja veracidade pode ser comprovada com base em fatos ou dados obtidos através da observação, documentação e medição ou outros meios. Então, tudo que está ali perguntando, questionando, de serviço, de atendimento, de verificação, enfim, tudo eles querem comprovação. Não é simplesmente você dizer que tem. Você tem que comprovar e você sabe fazer também, tá? Isso é a norma de certificação. Processos de avaliação. As não conformidades maior, tá? Então, existe não conformidade maior, que é a ausência ou incapacidade total dessa organização prestadora de serviços de saúde em atender ao requisito padrão ou norma como um todo. Pode ser gerada a partir de um grande número de não conformidades menores, constatada ao longo da avaliação da organização, em um único item de padrão, ou distribuída de tal forma que afete a coerência e funcionamento do sistema. Uma situação que possa, né, com base nas evidências objetivas disponíveis, gerar dúvidas significativas quanto à qualidade que está sendo fornecida. Então, aquilo que é essencial para o serviço e ainda causam dúvidas, né, da qualidade que está sendo fornecida, da qualidade que está sendo realizado, isso gera uma conformidade maior. Aí depois, dependendo da quantidade de conformidade maior, a pessoa não recebe, a instituição não recebe essa certificação. Não conformidade menor. Falta de cumprimento de requisitos do sistema da qualidade, que o julgamento, a experiência da equipe de avaliadores, né, indique que provavelmente não implicará em uma quebra do sistema de qualidade. Então, uma não adequação ou uma não implantação de parte de um requisito de forma de norma de referência que é evidenciada pelas equipes da auditoria. Então, observações. Identificação de uma falha localizada, não generalizada, que não possui uma relevância, né, dentro daquela análise e impacta sobre as atividades avaliadas. Falha potencial, ou seja, falha que não é evidenciada pela equipe avaliadora, mas que a instituição, experiência do avaliador, a leva a crer que é como uma provável não conformidade futura. Então, assim, a falta desse cumprimento de requisitos, né, do sistema de qualidade, não implicará em uma quebra do mesmo, tá? Adequação ou implantação da parte da norma de referência. Término do processo de avaliação. O processo termina após a aprovação de relatório de avaliação pela instituição acreditadora, emissão de parecer final sobre o processo de avaliação entregue à organização avaliada. E o certificado e relatório de avaliação será encaminhado à ONA para fins de homologação.
No caso de divergência entre o resultado, a instituição acreditadora deverá justificar o seu parecer à ONA. Estrutura formal, regulamentação e normatização, certificação e acreditação. Então, existem a estrutura de tudo isso, né? Tem os conselhos, que é as secretarias de saúde. A normatização, nós temos a ABNT. A certificação, nós temos o Inmetro. E a acreditação, nós temos a ONU, né, que é a Organização Nacional de Acreditação, e a Associação Médica Brasileira também, que realiza acreditação. Essas organizações de acreditação em saúde, que é a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, a SBPC, é um programa, então, de acreditação de laboratórios clínicos, tá? Então, específico para laboratórios, onde eles têm manual com padrões próprios, tendo como base boas práticas de laboratórios clínicos, dentro do Inmetro, critérios de College da América de Patologia e experiências acumuladas desde 62. O CQH, Controle de Qualidade Hospitalar, é, com padrões próprios a partir do prêmio, eles trabalham dentro das normas ai, desculpa, das normas da AMSP e CREMESP. O IPAS, que é o Instituto Paranaense de Acreditação em Saúde, Federação dos Hospitais do Paraná, que a gente já havia falado, né? E o Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde, que é o IAHCS, tá? Conjugado no Programa Gaúcho de Qualidade. Aqui nós temos o Consórcio Brasileiro de Acreditação de Saúde, que é o CBA, que tem em parceria a Joy Commission, muito famosa também, bem conhecido. E muitas instituições brasileiras têm a Joy Commission como acreditação de qualidade. E o Manual de Acreditação Hospitalar. A ONA, né, que é a Organização Nacional de Acreditação, que tem um manual de acreditação, né, que serve como base orientadora para as outras acreditadoras, e orientado para avaliação do estabelecimento polivalente e de internação de casos agudos. Aqui, então, nós temos um resumo, na verdade, dessas acreditadoras, tá? Então, tem o Ministério da Saúde, a ONA tem ligação com o Ministério da Saúde, tá? É a única, né? Mas todos têm ligação com a ONA. Então, a Joy Commission e o Consórcio Brasileiro de Acreditação, eles têm contato com serviços, com o certificador, ele é um certificador, e contato com controle de qualidade hospitalar e com a ONA, tá? O controle de qualidade hospitalar também é um certificador, tem contato com serviços e com a ONA. E a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica tem contato com a ONA e com o certificador, e esses com serviço. Resultado do processo de acreditação. Então, nível 1 é o nível acreditado, nível 2, acreditado pleno, nível 3, acreditado com excelência. Então, é bronze, prata e ouro. A Organização Nacional de Acreditação da ONA, que é a ONA, recomenda 3 níveis: estrutura e segurança, sistemas de processo e melhoria contínua da qualidade. Aqui são os selos, novamente, né? Que é o bronze, acreditado, prata, acreditado pleno, e o ouro, que é acreditado de excelência. E o selo de qualificação da instituição é esse aqui, quadradinho. Então, a certificação hospitalar. Nós vamos agora para os níveis de certificação hospitalar que compete cada um, certo? Então, o nível 1, ele contempla o atendimento e requisitos básicos dentro da instituição. Então, habilitação do corpo clínico, corpo né, profissional, responsável técnico e corpo funcional habilitado,
atendimento aos requisitos fundamentais de segurança para o cliente, controle de medicamentos e correlatos quanto ao armazenamento, estoque, aquelas farmácias satélites, e distribuição para as unidades de internação. Então, ele, além dos medicamentos em si, como que tá, como se apresentam os medicamentos, ele quer ver como que ele é armazenado e distribuído, tanto da central para as demais áreas. Avalia também no nível 1, estruturas básicas, que são os recursos, condições estruturais e operacionais que atendem a todos os requisitos de segurança para o cliente interno e externo, conforme a norma e regulamentos vigentes. Ainda dentro do nível 1, contempla então atendimento de requisitos básicos, equipamentos e instalações adequadas aos procedimentos de farmácia, condições específicas de armazenamento de acordo com as características físicos-químicas dos medicamentos correlatos, área de dispensação interna para análise de prescrições e guarda dos produtos, e área adequada para a separação e preparação das doses. Vocês lembram, agora um pouco da assistência? Antes, subiam todos os medicamentos para os pacientes e ficavam na cabeceira da cama do paciente. Há muito tempo atrás era assim. Depois, começou a subir, sobe todos os medicamentos de manhã e todos à tarde. Algumas instituições ainda trabalham assim. E hoje, né, muitas vezes só desce, só sobe o medicamento a partir do momento que chegar a receita do paciente. Então, não sobra mais nada de medicamento na área de internação. Não tem mais aqueles medicamentos, vamos deixar uma dipirona aqui, um paracetamol, alguma coisa para se por acaso precisar de emergência, né? Então, não pode mais, né? Por segurança. Então, tudo isso, essas mudanças, a partir do momento que elas começam as instituições começam a ser certificadas e avaliadas, algumas mudanças ocorrem para a segurança do próprio paciente, né, e do profissional, né? Às vezes se sobra medicamento, enfim, né? Tanto nenhum profissional, nenhum risco a risco do profissional utilizar ou perder, enfim, nem o paciente, certo? Então, é uma dispensação direta ao paciente, conforme necessidade dele naquele momento. Dentro da estrutura e segurança, né, locais adequados com câmeras de fluxo laminar para preparação de nutrição parenteral e de drogas citotóxicas, né, se for o caso. Então, se o serviço necessita, ele fornece tal especialidade, se ele tem direcionamento para aquele tipo de atendimento, ele tem que se adequar, né, dentro de todas as normas técnicas, né, de segurança para a prestação de serviço, tanto para o profissional como quem vai receber, que é o paciente. Programa de manutenção preventiva de equipamentos, condições para lavagem e antisepsia das mãos, essa sempre está em tudo, né? É primordial. Precauções padrões e rotinas de controle de infecção. No nível 2, o nível 1 é bem consistente, é bem a base de toda a estrutura da instituição. O nível 2 é o planejamento e organização da assistência hospitalar. Já parte um pouco da organização dessa assistência, do atendimento ao paciente. Então, assistência de normas, rotinas e procedimentos documentados, aplicados, o que significa? Normativas, todo mundo vai fazer do mesmo jeito, os POPs, né? Descrito como que é realizado cada procedimento, cada atendimento, e todos vão fazer da mesma forma. Evidências de uma lógica de melhorias de processo na assistência e procedimentos, evidência de atuação focalizada no cliente-paciente, trabalha em consonância com a CCI, Cuidados Contínuos Integrados, na normatização e dispensação do uso terapêutico e profilático dos antibióticos, controle de antibiótico dentro da instituição,
também é avaliada no nível 2, desculpa. Participação formal e informal na aquisição e distribuição de medicamentos, materiais médicos hospitalares, germicidas e correlatos. Dentro do nível 2, grupos de trabalho para melhoria de processos e integração institucional, sistemas de análise crítica de casos atendidos, visando então a melhoria da técnica, controle de problemas, melhoria de processos e procedimentos, minimizando então os riscos e efeitos colaterais. Procedimentos de orientação ao cliente, paciente, voltados então para a continuidade do cuidado ao cliente e seguimento de casos. E os manuais de normas, rotinas e procedimentos documentados, atualizados e disponíveis para todos que necessitam. No nível 3, onde trata sobre as políticas institucional de melhoria contínua, que é a estrutura, tecnologia, capacitação, assistência e procedimento. Então, ele trata a melhoria contínua de toda a parte do hospitalar. Então, já foi resolvido no nível 1 e nível 2. O nível 3, ele vem aqui, a continuidade do nível 1 e nível 2. Então, o que que é? Continuidade da estrutura, que foi toda é, organizada para o atendimento dentro das normas, a tecnologia, a capacitação dos profissionais e a assistência, né, e os procedimentos realizados. Então, o sistema de informação consiste em indicadores, referências e tendências. O sistema de aferição de satisfação dos clientes e programas de qualidade, ciclos de melhorias com impacto sistêmico, sistema de informação baseado em taxas e indicadores que permitem análise e comparações. Então, o nível 3, ele já tem, é aquele onde a instituição já começa a ter indicadores, né, e métodos de avaliação que está sendo realizado de forma contínua, aquilo que já é preconizado no nível 1 e nível 2. O nível 3 é para isso. Ainda com sistemas de aferição e satisfação dos clientes internos e externos, sistema de planejamento e melhoria contínua em termos de estrutura, novas tecnologias, atualização técnico-profissional e ações assistenciais e procedimentos. Então, resumindo, né, ONA nível 1, para instituições que atendem a critérios de segurança do paciente em todas as áreas e atividades, incluindo aspectos estruturais e assistenciais. A ONA 2, que é o acreditado, para instituições que, além de atender aos critérios de segurança, apresentando gestão integrada com processos ocorrendo de maneira fluida e plena, comunicação entre as atividades tem que ocorrer. E a nível 3, que é acreditado em excelência, o princípio desse nível é a excelência em gestão, uma organização ou programa de saúde acreditada. Com excelência, atende a níveis 1 e 2, além de requisitos específicos no nível 3. As instituições já devem, então, demonstrar uma cultura, organização de melhoria contínua com maturidade institucional. Então, o nível 3 já é aquele que é mais para gestão, né? A instituição já faz tudo de forma correta, como deve ser preconizado, como deve ser realizado, está tudo certinho. Então, nível 3 é aquilo que está assim, ó, agora eu já tenho meus indicadores, vou levar e mais para gestão, tá? A nível 1 tem 3 anos, a validade, nível 2, 2 e a nível 3, 2 também, tá? No nível 1, obter nota final maior que igual a 90, né? Conformidade em pelo menos 80% dos itens de excelência. E o IDSS, que é acima de 0,8. A nota final do nível 2, a nota final maior ou igual a 80 e menor que 90. E IDSS acima de 0,6. E a nota final do nível 3, tá? Ela é maior ou igual a 70 ou menor que 60. Desculpa, menor que 80, tá? Então, igual maior ou igual a 70 e menor que 80, desculpa. E o IDSS também acima de 0,6.
E assim, é tudo a mil maravilha para fazer a acreditação? Sabemos que não, né? E as principais dificuldades do processo de acreditação, quais são? As principais dificuldades do processo de integração é o desconhecimento de processos, desenvolvimento da direção, desculpa, as principais dificuldades do processo de acreditação são desconhecimento dos processos, as pessoas que estão envolvidas desconhecem como que funciona, né? Tanto os gestores como os profissionais, envolvimento da direção. Então, se não tem envolvimento da direção, aquele que dá a caneta, que assina, que diz, não, pode deixar, vamos, bate no peito, vamos resolver isso, que está envolvido em todo o processo, se não tem isso, fica muito mais difícil. Capacitação do corpo funcional. Então, a capacidade do corpo que funciona, não só a parte clínica, não, tá? De médicos, enfermeiros, ah, farmacêuticos, nutricionistas, enfim, mas todos aqueles que estão envolvidos desde a entrada do paciente até a saída dele, né? Até o centro cirúrgico, até a UTI, enfim, até a parte ambulatorial, os serviços externos. Se todos eles não estiverem capacitados para o atendimento do paciente, vai ter falha, vai ter quebra. E aí a excelência não vai acontecer. Custos. Quando você tem uma despesa, muitas vezes só vê o custo, não vê o benefício daquele que é um investimento, né? Então, é uma dificuldade. Política de investimentos, estrutura física antiga. Quando você pega uma instituição com uma estrutura física antiga, para você fazer adaptação, para você fazer uma nova, que é o que a atualidade necessita, se torna bem mais difícil, bem mais dificultoso. Diretrizes gerais, então, nessa avaliação, né, nessa certificação. Inscrições no processo de avaliação e de contratação da instituição acreditadora. Então, solicitação de informações para o processo de avaliação. A organização prestadora de serviços de saúde manifesta, então, interesse, que é a instituição, tá? O hospital, por exemplo. Interessa interesse para ser avaliado junto à instituição acreditadora. Esse é o processo. Então, a instituição acreditadora, quem vai prestar a acreditação. Ela coleta informações necessárias da organização prestadora de serviço de saúde para formular a proposta. Essa instituição acreditadora, então, encaminha a proposta à organização prestadora de serviço, ao hospital. E a organização prestadora de serviço de saúde analisa as propostas recebidas. Aqui do lado tem todo um processo, tá? Não vou ler para vocês, né? Não vou, mas depois, se quiserem, tá? A apresentação fica disponível.